não tinha nada para poder divulgar nosso trabalho, a não ser a rua. Espaço para Lapatões na Praça Roosevelt, centro de São Paulo. Alô, TV Cultura! A escola, acho que de arte que a gente vê é a escola da rua. Alô, TV Cultura! E como é que você descobriu? Andando nas ruas de São Paulo. É rua, é o que está acontecendo. Um espaço onde a cultura acontecesse. Alô, TV Cultura! Metrópolis, a cidade pulsando. De repente, vimos a construção, esse maior estúdio que tem aqui. O Metrópolis era uma miniatura da cidade de São Paulo. Imagina, cenário de alvenaria, e não era pequeno. Com todos os prédios que você identificava. Soubemos que era cenário de um novo programa. E foi feito o Metrópolis. Aqui, ó, quando falta o ar, tá vendo? Se você queria entender o que estava se passando pela cidade, o Metrópolis era o lugar para você ligar a televisão. O Metrópolis nasce em abril de 1988. Olha-me, Nossa Senhora, é tempo, né? Tempo, és um dos deuses mais lindos. 88 é simplesmente o ano da promulgação da Constituição. Tempo de vida previsto para o cidadão nessa metrópole maravilhosa. Tempo de vida previsto. 3 anos depois do fim da ditadura, oficialmente. A gente estava acabando de sair da ditadura, de um período de sufoco, né, de contenção de discurso. Atenção, silêncio, por favor. Está começando um novo programa na televisão brasileira. Aqui nós vamos juntar o impensável. Zé, está na hora do metrô. Nós vamos chamar um link agora do centro da cidade, onde a Tereza Cristina está numa das esquinas mais famosas. Tem show de striptease aqui. Só a Metrópolis pode fazer um negócio desse, né? De colocar junto. É um cenário muito grande, vários ambientes ali dentro, um bar que servia chopp gelado. Porque a gente sabe que as pessoas bebiam bebida alcoólica Podia mesmo. beber no estúdio. Tá vendo como é que é fazer os Três Amigos? Já está nas bancas o número 2 do álbum de histórias em quadrinhos Los Três Amigos, publicado pelo trio de cartunistas Angeli, Glauco e Laércio. Glauco, Angeli, Os Três Amigos. Não, o que está acontecendo daquele lado da metrópole? Ali está acontecendo Alguma coisa animadíssima. A primeira dificuldade era a gente acertar o que o programa queria. Está em cartaz no Teatro Cultura Se seria opinativo ou se seria agenda. Era um trabalho de muita conversa, de ajuste, porque era ao vivo também. É ao vivo? Claro! Não decorei nada, hein? E aqui no estúdio do Metrópolis, ao vivo, O ao vivo, ele deixa também você muito alerta com tudo. Já já a gente continua essas histórias todas. Não, Agora, se não quiser, não falo mais nada. não quero, espera um pouquinho, tenha calma. É improviso, o teleprompter pode falhar. Não fala, ele tá tímido, tá só na Ele só dá cerveja. risada. A gente era oferecidinho. Ter a alegria de ter um programa como esse, que mexe até com o que não é oficial ainda. Aqueles palcos todos abrigavam shows, trechos de peça de teatro. Eu lembro da entrevista da Marisa Monte, que pra mim foi icônica. Para quem pautou o Metrópolis e trouxe a Marisa Monte aqui no começo, golaço para essa pessoa. A pessoa teve um mérito. Pô, eu trouxe a Marisa Monte no Metrópolis, no primeiro Metrópolis de 88. E olha o que é a Marisa Monte hoje. Desde que a Marisa Monte pisou o palco do Jazz Mania 5 meses no Mas eu acho que ele cumpriu, assim, um espírito mesmo da época. Programa que eu assistia na adolescência, eu fui uma dessas pessoas que assistia o Metrópolis e que o Metrópolis abriu a cabeça. Mas quando me disseram, você vai apresentar o Metrópolis, eu lembro de chegar em casa, eu tenho essa lembrança. O sucesso da peça Atrair e Coçar é só começar se consolidar. Sentar no sofá e pensar assim, eu vou apresentar o Metrópolis. Havia, assim, esse espírito do tempo, eu acho. Para quem não é do ramo, quer saber o que acontece do lado de lá. É difícil. A Maria Amélia é uma referência para muitas jornalistas pretas da televisão, né? Ela chega abrindo o caminho. Uma necessidade de liberdade,
de alegria. A gente tinha que externar isso de alguma maneira nesse programa. Metrópolis está entrando no ar. Metrópolis. Minha, agora eu vou dizer pra todo mundo que eu sinto na verdade por você. E agora eu vou cantar pra todo mundo perceber como é fácil eu te amar. É muito louco ver isso, sabia? Morena, que te ilumina. Eu trabalhava nessa época, eu trabalhava de office boy. 89, cara. Me lembro dessa corrente, a corrente era emprestada. Vocês vão nos perdoar? Perdoamos, pois é a lei da natureza, mas ficamos com um olho aberto e o outro fechado. A voz mudou, né? Filho de Deus, e os símbolos, né? Aquela técnica serzir, né? Fazia serzido, e aí parecia original, cara. A gente não tava nem aí, pelo menos a gente tava no estilo. Subam nesse palco e façam melhor. E aí vem o break. É Leão e Sissão. Da hora. É um lugar que registra momentos históricos do nosso país, culturais, movimentos que estão surgindo, movimentos que permanecem. Faz 30 anos que o Metrópolis acompanha nosso trabalho. Lá no começo da carreira, os caras estavam filmando o que a gente estava fazendo na rua. Acho que não teve nenhum projeto que a gente fez aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente, que não tenha aparecido no Metrópolis. Lembro dos Gêmeos, as matérias bem no comecinho, eu nem estava lá. Eu acho que eu nem estava no Metrópolis, as primeiras matérias dos Gêmeos. Os Gêmeos, os grafiteiros que estavam ali começando a crescer nessa visão que o mercado tinha deles, não só como grafiteiros, mas muito mais como artistas, muito mais plurais. Hoje, né? Consagradíssimos, né? Isso aqui é bacana, você ter esse faro, né? Para perceber que tem coisas que estão acontecendo e que elas, com certeza, elas vão dar um resultado consistente ou até muito maior do que se imagina. Talvez naquele momento que eles apareceram ali, ninguém imaginava o tamanho que os Gêmeos têm hoje dentro das artes visuais. Eu sei que vocês são muito requisitados, vocês viajam seguidamente para exposições para fora, inclusive. A gente chegou agora de Cuba e Porto Rico, a gente estava em Cuba. Quando o Metrópolis entrou no ar, houve uma subversão. Isso foi uma marca dos anos 80, vamos dizer assim, do underground. Outra linguagem de televisão ou do audiovisual. E o Metrópolis entrou nessa questão da experimentação. E as novas proposições que às vezes sofriam preconceitos. A própria linguagem do hip hop, que são 4 linguagens dentro de uma, eu comecei a entender a partir do Metrópolis. Sempre cobriu movimentos que estavam emergindo. Nós não tínhamos o hip hop como algo de força que se tem hoje como mais um veículo de expressão. O hip hop está mostrando por que veio, por que ele nasceu, por que ele existe. É sempre para poder mostrar que a revolução ele está de baixo para cima. De trazer o grafiteiro, que era marginalizado, né? O cenário era de grafiteiros, então não era ainda uma coisa que todo mundo achasse que era arte, mas era. Como se isso aí fosse uma arma, entendeu? A arte, você pode usar ela tanto pro lado do bem como pro lado do mal, tanto pra você criticar como pra embelezar alguma coisa. A gente só vai entender o que é o rap, ou o que foram os Gêmeos, ou qualquer um desses artistas, no princípio deles, da trajetória deles, e não depois que eles estão consagrados. Tem um radar que é muito interessante. Alguns artistas que eu não conhecia, por exemplo, às vezes eu estou assistindo e falo, nossa, que pessoa interessante, por que eu nunca ouvi falar? Ele faz você ir para caminhos que você não conhece, né? Te mostrando bandas que você não sabe quem são, peças de teatro, de grupos que você não conhecia, e isso é muito bonito. O Fabuliô é um espetáculo de teatro de rua. Tem aqui... Esse aqui é o objeto de cena principal, né? Pequenas cicatrizes. Se machucaram mesmo? Para ensaiar, machuca, se bate de mau jeito, machuca. Elas são, obviamente, equilibradas, é um material de malabar. A gente é um grupo que nasceu na rua, e aí pra gente foi muito impactante, porque como espectador, né, você nunca imagina que você vai ser objeto, né, de entrevista e tal. Parlapatões, patifes e paspalhões. Repita 3 vezes até decorar. Estava sempre ligado no Metrópolis. O Metrópolis é um jornal importantíssimo para todos nós, principalmente aqueles que estão envolvidos
e que gostam de cultura, Você né? está saindo de uma rádio e indo para outra. Os Paralamas vão fazer essa Eu assisti o maratona Metrópolis desde que a Lorena apresentava, lá atrás. Boa noite. Começa depois de O amanhã. Metrópolis era feito, era até o programa ir pro ar, né? Que as surpresas aconteciam. Vai ser tudo uma surpresa. É ao vivo, seja o que Deus quiser. Bom, peraí. Acorda. É tarde, olha. É uma cobertura onde o sujeito poderia realmente, assistindo o Metrópolis, poder escolher as melhores opções para a cultura. Dicas culturais, o que tem bom nessa semana? É o nosso crítico de teatro, Alberto Guzic, que agora conta para você quais as melhores peças em cartaz. Bem-vindo. Cinema, música, um livro interessante, um livro bom, com quem escreveu, a editora. Que você possa ver e refletir sobre o que está acontecendo com a arte brasileira, esse é o lugar. Metrópolis, parabéns para você. Metrópolis. Uma matéria com Cazuza dizendo que ele está se preparando para gravar um álbum que chamaria A Volta do Barão. Que história é essa? O Barão volta com Cazuza? Não, isso é, na verdade, é porque Cazuza é louco, né? Você sabe, tem essas ideias, assim. E Cazuza falando loucuras e as pessoas acreditando. Maravilha, A Volta do Barão Vermelho é muito bom, como o título do disco dele, né? Sensacional. Não importa que essa gente vai falar mal, falem mal. E eu assistia e ficava fascinado com aquele programa, né? O programa era ao vivo, às 11 da noite, onde os artistas iam lá. Você faz Roda Viva, Tropicália, Índio e tudo mais. E você se posiciona nesse momento. Claro que no começo você fica assim, nossa, amanhã é Milton Nascimento, na outra é Djavan, na outra é Bethânia. A gente não escapa de ficar, às vezes, um pouco meio bobo, assim, quando vê essas pessoas que a gente admira. Dá muito medo. Eu tinha muito medo de entrevistar algumas pessoas. A W Brasil Vale Tudo, telefone de Cujubeiro do Satimade, Primavera Azul da Cor do Mar. Pô, punha aí. Muito sucesso, né? Porque são pessoas que antecederam o meu lado profissional, assim. O caso da Bethânia, por ser a Bethânia. Oi, Bethânia, tudo bom? Fã dele. Imagina. Muito seu programa. Cara, eu fiquei desconcertado quando Maria Bethânia disse isso para mim foi inacreditável, né, cara? Aí, como é inacreditável até hoje, né? Mas eu, fã da Bethânia, que sempre fui desde adolescente. Dois garotos. Tá? Dois garotos. E você é mais moço que eu, mas de qualquer modo eu tava menininho. Estávamos bem. Mas estamos melhores, querida. Querido. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Eu já assistia na época de faculdade o Metrópolis, eu já tinha a referência do Cunha Júnior. Era um cara muito humano, muito desprovido dessa coisa muito empolada do jornalismo. Então ele era um cara que deixava todo mundo muito à vontade para conversar. Cunha, você não sabe de uma coisa. Que o Sinatra também não gosta dessa música. O Cunha sempre me inspirou muito. O Cunha, a gente conhece ele há muitos anos, né? É um cara que sempre teve antenado em tudo. Nessa? Vamos lá. E aí, Cuca? Preparado? Preparado. Você também? Vamos lá. Esse é estúdio do Cuca, onde todo rap é grava. E não é pra qualquer um. Tá gravando aqui. Tá aí de DJ, Tá gravando aqui. Só mandar um abraço pro Cunha aí. Cães de Aluguel é o seu primeiro filme. Mesmo assim, já está sendo chamado de gênio, sendo comparado até a Martin Scorsese. E lá fui eu com a missão de entrevistar esse novo diretor que estava lá com o seu primeiro filme debaixo do Quentin braço. Tarantino, como é que você conseguiu ser tão bem sucedido no seu primeiro filme? Como ele, sentando ao lado de um Tarantino, como ele consegue deixar o Tarantino como se ele estivesse em casa. Que era 1992, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Metrópolis sempre cobriu a mostra e sempre apostou em diretores novos. Também, né? Lázaro Ramos recebeu o troféu Oscarito no Festival de Gramado. E eu sempre que encontro a Didi e o Cunha, eu já dou um sorriso com vontade de conversar com eles. Tudo bem? Tá bom. Eu sempre saio saciado, inclusive saciado quando assisto, porque você vê que a edição também não sai lá cortando tudo, ela permite o fluxo da conversa. E ela chega no final da vida desse cara contestando a escolha
central da vida dele, que fez ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que fez ele virar o que ele era, ele ser recebido por presidentes. Ele não sei. Ela chega na frente dele e fala, será que isso que se você escolheu valeu? Por que falar desse assunto? Por que escolher esse dramaturgo? Como é que foi? Foi assim, uma coincidência. O Márcio e a Giovanna já conheciam o Pomerá. Abrem um tempo com entrevistas muito interessantes, né? Eu fui várias vezes nesses últimos anos. Você ter esse espaço que permite que a nossa voz seja escutada e com mais profundidade é resistência. Resistência, né? E resistência cultural, exatamente. Parabéns pela permanência, pela persistência, pela resistência, por esses anos todos estar divulgando o que se faz de arte. Teve um trabalho maravilhoso que você fez para os 10 anos do Metrópolis. Ah, é? Pintei em cena. Você pintou em cena, no Teatro Municipal. Exato. Boa noite. Ao som da Sinfonia Cultura, está entrando no ar o Metrópolis Especial ao vivo do Teatro Municipal. Bom, que Metrópolis está fazendo 10 anos, acho que todo mundo já sabe. Você nem sente que você está construindo uma coisa, né? Isso que são as melhores construções, né? Porque elas são sedimentadas. 10 anos de Metrópolis, que a gente considera da gente, tudo E daqui isso. do palco do Teatro Municipal, vários artistas vão estar participando dessa festa. Seguindo uma As tradição festas do programa... de aniversário do programa foram especiais para mim. Encontro entre o público, o artista, entre os artistas. A gente sempre se sentiu muito bem com a cultura. Principalmente Metrópolis, assim. Isso dignifica, sabe, a nossa profissão, dá vontade de continuar, dá vontade de fazer mais. Elas vão acontecendo, quando você vê, ela tá ali firme e forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brasileira, também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me... A gente veio aqui mostrar o nosso trabalho. Encontramos várias pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho, nem esse tipo de música. Alma de que amargura tece o hino sombrio da... Trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Vamos, África! É isso aí. E esse painel foi realizado durante a festa dos 10 anos do Metrópolis, segunda-feira passada no Teatro Municipal. O Aguilar está com a gente aqui no estúdio e vai explicar, quer dizer, não dá para explicar, né? Mas vai passar um pouco a sensação desse processo de criação durante a festa. Você, Aguilar, naquele momento, estava completamente tomado pela criação da sua obra ou essas interferências musicais ajudaram nesse processo? Completamente. É um envolvimento total. Porque, na realidade, você se abre. Quando você está fazendo uma arte, assim, performance, você se abre para o ambiente. Aquela anarquia maravilhosa, total. É um banquete. Enquadrar uma obra de uma maneira que ela suscite alguma emoção na pessoa, mesmo através da câmera. Olha que efeito, olha que cor. Aí então veio a proposta de se transformar o estúdio em uma vernissagem. Eu entrei lá e falei, poxa, a gente podia fazer o seguinte, botar no Metrópolis um artista que daria uma entrevista inicial, ficaria um mês dizendo esse quadro é do fulano e tal. Um enorme orgulho inaugurar o seu novo painel, assinado por Tomi Otaki. Minha vida é pintar. A gente agradece. Às vezes era uma escultura, às vezes era um díptico, às vezes era um quadro de uma dimensão maior, outros a gente trabalhava mais fechado. A gente tem novidade aqui no cenário, como você já deve ter percebido, já faz parte do nosso... Metrópolis fazer esse rodízio desse acervo dentro do cenário é uma forma da gente também entender da grande diversidade que é as artes plásticas brasileiras, né? Esses artistas se dispõem generosamente não só a doar uma obra, como a fazê-la dentro das dimensões necessárias a um cenário de um programa. Quer dizer, é uma coleção que não surge de museólogos, ela surge de um olhar cenográfico.
Essa é uma grande diferença. Olha que preciosidade. Antônio Henrique Amaro. Muitos daqueles artistas viraram artistas conhecidos, reconhecidos, e por isso o valor dos quadros aumentou muito. Tá aí o novo painel do Metrópolis, assinado pela artista plástica Beatriz Milhazes. Tudo bem, Beatriz? Era um momento em que eu estava iniciando a utilização da técnica que eu inventei e que foi uma descoberta muito importante para o desenvolvimento da minha linguagem. Abriu muitas portas para o meu processo criativo. Tem nome? Não, não tem nome. Então, obrigada. Muito obrigada pelo seu trabalho e pela sua programa de cultura que leva para o seu estúdio obras de artistas plásticos importantes do Brasil e novos, não existia e ainda não existe nenhum programa que faz isso. E o Metrópolis inaugura hoje uma nova tela, obra do artista plástico Vicente Kutka, que está com a gente aqui. Os artistas plásticos tanto reconhecem o valor do Metrópolis, da TV Cultura, que eles doam quadros para o acervo da TV Cultura. Pela primeira vez foram reunidas obras que fizeram parte do cenário do nosso programa. Foi muito importante também a coleção, porque mostrou quanto um programa de cultura podia ir além. Da gente montar uma exposição para as pessoas visitarem uma exposição da coleção Metrópolis. Tem uma obra aqui do Pisa, um capacho parecia de coco. Todo mundo chegava no estúdio, tirava daqui, punha para lá, você recriava. É uma obra. Aquilo no ar era um infinito. No estúdio, eu tinha o Ernesto, que foi para mim fundamental. Ele pegou na minha mão e, graças ao Ernesto, eu desenvolvi algo que eu acredito que seja a minha marca. Montado o cenário, agora o Ernesto vai definir as trajetórias que o Cunha Júnior vai percorrer. A câmera passa por aqui, eles se encontram aqui, olha, já mostramos 2 obras. Agora ele alcança uma terceira, entende? Ele pode parar aqui, olha, e se a câmera passar por lá e ele fica aqui, nós mostramos uma 4ª obra num único movimento. As lembranças voltam e são lembranças muito fortes. O Ernesto é uma pessoa vital para a história do Metrópolis. Trabalho, de dedicação. Hoje eu cheguei aqui, eu fui recebido aqui com lembranças, com muitos abraços, emoção. Essas pessoas você traz consigo. Ernesto é um diretor de teatro. Pessoa, para mim, assim, pessoas vitais para a alma do Metrópolis. Trabalhar com ele é assim, é um marco na vida da gente. E eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei lá foi justamente o Ernesto, né? Fiz o teste com ele e tal, movimenta, vai aqui, vai câmera e tal. Ele sempre me libertava, fazia eu ir além, pensava planos diferentes. Quanta coisa, meu Deus do céu, que vida nossa, né? Tanta gente passou pela primeira vez, né? Primeira vez na televisão da Marisa Monte. O primeiro disco da Adriana Calcanhoto, primeiro disco da Cássia Eller. Primeira coisa de um monte de gente, assim como foi primeiro pra gente também. É a primeira vez que você tá desfilando. Beth Coelho dá o seu primeiro passo na carreira de diretora. Eu me incluiria nisso também, nessa gente nova, eu ainda era nova. Essa escuta, né, que o Metrópolis tem para os jovens, para as coisas novas, para o que está acontecendo na cidade. Nossa, o programa está na minha vida há muito tempo e, na verdade, eu acho que o programa está antes mesmo de eu sair de Salvador. Muitas vezes, inclusive na época do ensaio, às vezes a gente observando o outro fazendo as coisas, a gente aprendia muito também e às vezes quando ia repetir essa cena já colocava um pouquinho do colega, já buscava um pouquinho. Desde 2000 até agora, está sempre presente. Seja numa livraria pequena lançando livros, seja num teatro gigantesco recebendo um público num espetáculo novo. Em São Paulo, e diga-se de passagem, por muito pouco tempo, apenas 5 semanas. Metrópolis é meio ponte entre o novo e o consagrado. Que a gente consiga falar com artistas consagrados, mas a conexão com o tempo, com cada dia que passa, é feita pelos artistas que estão produzindo hoje. Caiu.
A Lineker foi uma grande aposta que a gente teve e que chegou na redação pela Adriana Couto. A Adriana falou, tem uma cantora que eu vi já, muito boa, com uma voz puxada pra soul music, pra música negra, que recupera estética, mas é ela, tem só 18 anos. Lineker. Eu já assistia muito o programa Metrópolis, porque eu acho que o Metrópolis ele sempre deu um panorama do que era São Paulo, assim, para quem morava fora, principalmente. Então, eu lembro, assim, de ver as peças que passavam e falar, nossa, será que um dia eu vou estar numa peça, eu vou ver o Metrópolis filmando a peça? O programa sempre foi atrás das histórias paralelas. Sempre foi importante pra gente ir atrás do que não tava nos holofotes. O programa Metrópolis, isso é uma bênção, principalmente no Brasil, porque a própria periferia agora, cada ano, chega com meia dúzia de artistas que você tem inveja. A gente pegou, antes de estourar, a gente percebeu que havia uma movimentação de cantoras trans, a Lineker, né, as Bahias. Em primeira mão, aqui no Metrópolis, as Bahias e a cozinha mineira. Foi muito especial, assim, porque era tudo muito novo pra gente. Estar na cena musical. Ah, como eu gosto delas aqui. Meus sonhos depois voou. Presta atenção. E foi sensível sua luz. E foi visível. Uma cantora trans como eu, que tava abandonando a faculdade pela música, ser reconhecida num programa de TV como Metrópolis, que reconhece não só a minha música, mas a minha música como uma obra de arte. Não, é um programa que é muito plural. Primeiro que ele não tem preconceito com gênero. O Metrópolis nunca teve preconceito. O Metrópolis sempre foi de todas as artes, de todas as pessoas, de todas as frentes de batalha, né? É de resistência porque dá voz com qualidade para criadores. Arremeto a serra, engarra o peuá no pé. E os artistas que estão produzindo hoje estão falando do Brasil de hoje. E se o Metrópolis não tá com esses artistas novos, a gente tá fora do que tá acontecendo. Então, o artista novo é uma conexão com o contemporâneo. E isso o Metrópolis nunca vai perder. Porque a minha história, praticamente na TV, começa no Metrópolis. Então, o Cunha Júnior me recebe ali, com os braços abertos. No Metrópolis especial de hoje, muito swing, soul, jazz, numa das vozes mais aplaudidas da nova geração, Paula Lima. Boa noite, Paula. Boa noite, eu estou realmente emocionada por essa introdução sua aqui. Muito obrigada. Você merece. É um prazer estar aqui. Cresci numa família preta brasileira que tinha soul, samba, funk, bossa nova, jazz. E para mim, eu faço sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eu enxergo a música negra como uma grande árvore. Por isso, sempre aparece eu fazendo tudo assim. E o Metrópolis assim, ó, venha. É isso? Pode cantar, pode chegar. Sábado chegou, sábado. Muitos dizem assim pra você. A primeira vez que eu dei uma entrevista na minha vida foi pro Metrópolis. Foi minha primeira aparição na TV. Foi o Metrópolis. Foi meu primeiro programa. A gente tá começando aqui, na verdade. Eu adoro isso. Tá começando Neste aqui, palco. nesse palco. A gente fez uma matéria com eles um mês antes da música estourar. Pedrinho, o que você achou de você virar tema de música? Foi bom. Foi bom. Tá ligado nisso, tá ligado no nascimento das culturas, né? Então eu acho isso que é o mais fantástico, assim, não fazer o julgamento do tempo. Misteriosa forma do tempo. Metrópolis. E esse DNA, eu acho que pulsa até hoje. Caraca, esse é o Metrópolis. Tudo isso aqui é o Metrópolis. São pessoas muito sérias e muito apaixonadas pelo que fazem. Muito apaixonadas por arte e cultura.
Então isso é um presente, né, para todo mundo que participa, para todo mundo que assiste. Eu trago essas coisas mais novas, das redes sociais até, que eu passo bastante tempo, então trends que estão rolando, memes, Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais. O Metrópolis nasce numa época que a internet ainda não estava disseminada, né? Então, hoje com o celular, a gente fica ligado o tempo inteiro, né? Para ver o que acontece de assunto, dinâmicas, gente reverberando assuntos no Twitter. Tudo isso pode ser um assunto de pauta. As pautas do Metrópolis muito independentes, né? Muito plurais. Esse setor da pauta, você vê tudo o que acontece. Cabeça de passagem, porque geralmente nessa saída é mais difícil. Se todas as pautas para divulgação de DVD fossem assim, o mundo seria muito melhor. Quando o Metrópolis faz isso, né, propõe uma pauta ou faz uma reportagem mais profunda sobre um novo assunto, acho que é a melhor forma de você multiplicar essa ideia. Se você tiver algo a dizer, se tiver algo para mostrar e for uma pauta interessante, certamente vai frequentar. Você chegava, as pessoas estavam pautadas, elas sabiam o que estavam dizendo, elas sabiam o que perguntar, sabiam como conversar. Elenco nacional e o resto francês. Direção, cenários, o texto, como é que é? O elenco e a produção, a música e os figurinos são brasileiros. A direção, a iluminação. Maravilha. Traduz pra gente isso, Fagundes. A gente conta como é que era o processo, né? Fala assim, como é que é? A gente fala rapidinho, não. Como é que era o processo? Porque a gente tá sinceramente interessado em por que eles estão criando, para quem eles estão criando. Você sabe que se sair algum bob por aqui, vocês não se impressionam, porque eu tô sem... Olha, deixa eu me ver lá. Parece até que eu tô de cabelo branco, né? Não. Mas é uma boina que eu coloquei. Que bom a gente poder falar sobre teatro, sobre atuação, sobre o personagem. Que havia vida inteligente na TV. Nós, artistas, fazemos o álbum dessa resistência e vocês têm esse material. A gente faz a história do Metrópolis, o Metrópolis faz a nossa história. A Voz que Resta é um... É um programa que dá uma abertura para o teatro, né? Metrópolis já está de volta, falando agora de teatro. Irene, então gostaria que você falasse dessa questão do teatro. Para nós, os palapatões que viajamos o Brasil inteiro, com turnês de vários espetáculos, é muito comum a gente deparar com pessoas do público que nos conheciam através do Metrópolis. Em que pé tá a montagem? Os ensaios já estão avançados? Desde quando vocês estão ensaiando? Os ensaios estão... E aquela vida, de uma maneira, com o tempo dedicado a este assunto. Eu tô me transformando em rei! A estreia esta noite da ópera O Amor das Três Laranjas, de Prokofiev, inaugura um interessante intercâmbio entre o Teatro Municipal de São Paulo e a importante e inovadora Ópera de Lyon, da França. Como é que foi esse trabalho de transformar os cantores líricos em atores, alguns em ótimos atores e alguns até em atores cômicos? Ça c'est une question. Toda coisa que se estreava, um filme, uma peça, uma novela, o que a gente fizesse, a gente ia ao Metrópolis. Eu sei lá quantas vezes eu sentei no sofá do Metrópolis. Boa noite, Maria Amélia. E aí, como é que você resolve a sua agenda com todas essas coisas para fazer? Com todos esses personagens. Exatamente. Se a senhora não conseguir se lembrar, vai ter... Pergunta ao pessoal do Metrópolis o que é que eu fiz. Isso é muito bom. Assim, eu tenho essa expectativa, inclusive, porque eu sei que é um lugar que eu vou sair satisfeito, né? Primeira coisa, quando eu penso divulgar, fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo na minha vida profissional em teatro, primeira pergunta que eu faço pro assessor de imprensa é: já falou com o Metrópolis? Eu não imaginava nunca ir a São Paulo estrear uma peça e não tá presente em Metrópolis, não ir no estúdio, sentar naquele sofá e ficar conversando com a Didi ou com o Cunha. Então, é muito importante, faz parte da história da gente. Metrópolis está entrando no ar. Eu não seria um livro se não fosse o Metrópolis. Porque eu acho que a gente vai construindo uma história, né? Construindo um livro, uma trajetória. Marcelino Freire é um dos maiores entusiastas. Vem você dar um jeito no mundo. A sua leitura mostra bem o ritmo e a oralidade. E o Metrópolis acompanhou toda a minha trajetória, desde o primeiro livro, quando eu era um escritor iniciante. Eu tive um primeiro livro de contos em 95. A síntese é uma busca também?
Sim. Você escreve muito comendo croissant, sabe? 30 microcontos para você ler no intervalo da novela. Porque as pessoas têm aquele negócio lá, porra, não abandona a novela, diz que não tem tempo, mas assiste novela de manhã, de tarde, de noite, reprise. Quando você tem a oportunidade de, como criador, você falar das suas intenções, você falar dos seus aprendizados, falar do que você está querendo provocar. Você sabe que eu não sabia que eu escrevia para criança. Você acaba conhecendo os artistas, você acaba entendendo que eles também são humanos. Eu fico emocionada. Que eles têm também frustrações, sabe? Desejos, sonhos. Chorei! Eu tenho uma claquete lá embaixo, vocês não querem usar minha claquete? Ele foi ameaçado algumas vezes, a gente sabe disso. Metrópolis muitas vezes ameaçou-se tirar, né? Havia um zoom de tirarem o programa no ar. E aquela festa foi marcante pra gente mostrar que o programa ainda estava muito vivo, né? E que ele era muito forte na área cultural. Mas vamos começar essa festa? Vamos começar em alto estilo. Vamos dizer assim, ó. Vamos trazer uma festa de logística muito insana, porque eram 2 horas ao vivo. No meio de público, tinha mais de 1.500 pessoas aqui na TV Cultura. Convidados para preencher essas telas, pintar nessas telas durante o programa. Primeiro, 2 ases do grafite internacional. Posso dizer isso, né? Acho que foi no aniversário do Metrópolis. Do Metrópolis, que a gente pintou um painel junto com a Bononi, né? Imagina, 18 anos que eu venho. Verdade. Com vocês, Barão Vermelho! O que eu acho bacana é também uma coisa que isso é do Metrópolis, mas é também, de uma certa maneira, da TV Cultura como um todo. O áudio é sempre muito bom. Cuidado, cuidado, senão você dança. Cuidado, cuidado, senão você dança. Então o Metrópolis foi incrível, aqueles 18 anos. Os aniversários foram muito bonitos nossos, sabe? O de 20 anos foi legal também. Metrópolis, 20 anos de cultura. E a gente preparou uma série de atrações aqui. Vocês podem ver aqui ao fundo, temos vários artistas convidados. Você, parabéns! Muitas felicidades. Os caras ensaiando isso. Esse programa, um programa como o Metrópolis, é um programa que tem longa vida. 20 anos é pouco para ele. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo! Que bom ter esse auditório aqui lotado. Viva o Metrópolis! 30 anos! 30 anos, Cunha Júnior. 30 anos. É. Foi no dia 4 de abril de 1988, né, que nascia o programa Metrópolis. Anos olhando de perto o processo criativo dos artistas, bem de pertinho, e ecoando ideias transformadoras, contestadoras, estranhas. Estranhas. Mas necessárias. É um programa vigilante, né? E a gente precisa ouvir os artistas, e a gente precisa ouvir música, e a gente precisa sonhar. Uma das reportagens mais legais que a gente fez em Manaus foi um grupo chamado Raízes Caboclas. Nunca imaginávamos que vocês viriam pra cá fazer uma história com a gente e tal. 2 semanas antes da gente viajar. A gente vai sair amanhã, tá? E encontra vocês na locação. Eu falei, não, Gedão, mas é daqui a 2 semanas. Eu falei, sim, mas a gente vai sair amanhã porque a gente vai de barco. Aqui de Benjamin Constant para chegar até Manaus. São 2 semanas e meia de barco. O Rio é a nossa estrada aqui. Eu voltei no tempo das cruzadas, assim, sabe? Falei, eu não acredito, o pessoal vai sair 2 semanas antes de chegar na locação para fazer a reportagem com a gente. O que torna um país? É a cultura que ele produz. Então é a literatura, é o teatro, é o cinema, é a música. Antropologia, a cultura é modo de vida, a cultura é o meio ambiente. Os povos indígenas são as raízes culturais desse país, né? Então, para mim, tudo é cultura. Por isso que seja a cultura de um povo inclui o que ele come, inclui o que ele bebe, inclui como ele fala. A gente fantasia um pouco, mas aquilo é muito louco. Aquela floresta, aquele verde, aquele silêncio, a gente só ouve os barulhinhos dos bichos.
Aí o Marquinhos, atual diretor, na época era da Pauta, disse, vamos fazer uma coisa diferente, vamos levar um grupo dentro de uma canoa e tal, você faz... Teve um momento que a gente fez no pier e uma outra parte que nós fizemos numa voadeira, porque nós fomos pro meio do Amazonas, do rio, começamos a nos embrenhar ali pela floresta. Só que era um rio de piranhas. Eu disse, tá tudo bem, a gente tá dentro do barco, o barco não vai virar, tá tudo certo, não tem onda, não vai chover, não vai dar, tá tudo certo. Quando eu estava fazendo entrevista e tal, eu notei que meu pé estava começando a molhar. Foi nessa hora, eu não sei se era pela capacidade de peso, começou a entrar água na voadeira. E o Cunha começou a pegar um baldinho e começou a tirar água, meio no meio da gravação, assim. Da cultura do Rio Grande do Sul, uma cultura do extremo sul. E eu fazendo entrevista e cada vez que me molhava mais, aí percebi que tinha algum furo no barco. Eu tava super tranquilo e ele desesperado, achando que a gente ia afundar, que ia ter piranha. O barco que estava no rio que tinha piranha na volta. Fui tirando a água, fazendo entrevista, tirando a água, fazendo entrevista, tirando a água, para conseguir ir até um ponto que a gente pudesse parar e sair todo mundo vivo, sem ser devorado pelas piranhas e ter matéria. Né? Os verdadeiros patriotas são as pessoas que zelam pela cultura de um país, né? Pela nossa língua, pela nossa arte. Metrópolis. Muito bem, chegando a hora. Eles já contaram o que eles estão fazendo? Tá fazendo um documentário? Exato. Do Metrópolis. Exato. Esse aqui é um documentário que eles estão fazendo, então é o making off do making off. 30 anos, né? 35. 35 anos de um programa diário de cultura. Não, é um respeito, né? É bastante tempo, né? É um tantão da vida. Eu sou bem diferente daquela jornalista que começou ali no Metrópolis. Agora puxa aqui pra cortar. Puxa aqui? Sabe como? Legal. Ai, eu era uma jovem criança quando eu sentei nessa cadeira. Dia de lançamento na Matilha Cultural no centro de São Paulo, e ó, tá lotado. Por isso a gente resolveu hoje. Explica pra gente o que é diferente. Ai, Didi. Que além de ser uma jornalista incrível, a Adriana era maravilhosa porque ela fazia entrevista, a gente ia na TV Cultura, fazia entrevista, ela assistia a peça, já tinha assistido antes. Então era uma coisa tão afetuosa também, né? Eu lembro muito da entrevista do Na Minha Pele, que eu estava muito ansioso, nervoso. A Didi, da entrevista, ela foi me ensinando a falar sobre uma coisa que eu produzi. Isso é muito legal, pelo interesse dela, pela curiosidade dela, pelo que instigou nela, eu fui entendendo como falar da minha própria obra. Não é uma autobiografia. Não é uma autobiografia. Já vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Que é bom, né? Que já. É bom, pois é. Não é uma autobiografia, mas a gente fica sabendo muitas histórias da sua carreira e da sua vida. Tinha uma coisa muito importante pra mim, que era a figura da Didi, que era uma jornalista que eu sempre admirei, que era referência na minha casa por ser uma mulher preta à frente de um programa. E as letras são todas suas, Lineker? São todas minhas. E tava tudo guardadinho e saiu assim de repente? Todas na malinha. Então eu tava realizando um sonho da minha mãe de conhecer a Didi. Meu Deus, eu tô com uma referência me entrevistando, perguntando do meu trabalho. Esses 15 anos me deram a liberdade de ser quem eu sou. Uma jornalista preta brasileira que ama o que faz e que acredita que a cultura pode transformar o nosso país. Um país onde as pessoas leem muito pouco, vão muito pouco a cinema, vão muito pouco a teatro. Então, a cultura sempre sofre muito, digamos, essa carência, né, de possibilidade de comunicação. Nesse sentido que eu acho também que o Metrópole é tão importante. O Brasil precisa se ouvir, se enxergar, entender sobre a sua arte, sobre a cultura. Cultura é arroz e feijão, como já diria Gilberto Gil. Acho que tá na hora de gravar essa música, porque é o que eu ando fazendo por aí, é participar de congresso mundial discutindo economia. Um programa que sabe que a arte educa e que é preciso honrar a TV pública, usá-la para o desenvolvimento do país com beleza,
pensamento, com inquietudes, com estéticas novas. Esse papel do Metrópolis, né, é tão importante para a sociedade brasileira. Agora sim, time completo. E a gente começa com o Manuel, que não apareceu por aqui Eu hoje entrei em ainda. 2012, na verdade, não do Metrópolis diário, era para fazer uma coisa especial do Metrópolis, que era o Metrópolis de domingo. Minha dica é esse livro aqui, chama O Grande Mar, uma história humana do Mediterrâneo, do David Abulafia. Então, cada um levava uma coisa, um livro, uma série, uma música, um especial de TV. Metrópolis, quando ele nasce, ele realmente é uma revista eletrônica e ele é a opção, a única opção, para muita gente. Hoje tem Metrópolis, ai que bom. Eu me lembro que a gente tinha uma TV pequenininha lá, aquelas que é rádio, e aí eu ficava com aquela... A pessoa ia dormir, minha mãe eu colocava do lado e ficava lá ó, assistindo as paradas. Eu viajava. É fundamental para informar, até pelo alcance, né? E era em preto e branco, inclusive. E de repente eu tô na TV Cultura, participando de um programa chamado Metrópolis. Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. Então era onde a gente podia assistir na televisão os caras. Você não precisava ir só no show, você podia ver também na televisão. E ali era o lugar que a gente podia assistir e gravar no VHS para poder ficar voltando e reassistindo, sabe? A razão faz ele ficar, quer dizer, a funcionalidade faz ele ficar. Se a arte oferece riscos em lugares fechados, é na rua. Quando que o Metrópolis ia parar? Porque a pandemia aconteceu para todos nós. E pegou a gente de surpresa. Como que a gente vai fazer? Qual é o sentido desse programa agora que não tem a rua, não tem um encontro? Então o programa ficou fora do ar pela primeira vez em 32 anos, por 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses, até a gente entender, naquela fase mais aguda da pandemia, como a gente ia sobreviver como um programa de cultura. Ou seja, vocês criaram uma coisa nova. E os atores já chegaram todos preparados, todos com uma força de vontade de superar essas dificuldades e fazer. A gente teve uma conversa com Cunha, assim, que era quase de chorar, porque foi no meio da pandemia e ele, da casa dele... Vou transformar a minha casa num lugar de criação. E a cada matéria eu transformava aquilo em outra coisa. Vamos brincar com esse conceito de telas, que todo mundo tem várias telas. É a tela do tablet, é a tela do celular, é a tela da TV. Tudo está convergindo para uma coisa só. Eu preciso fazer as malas para viajar no Metrópolis de hoje. A gente colocou o símbolo da hashtag. Todo mundo, hashtag alguma coisa. Dançar pode ser uma forma de expressão da sua vida, das suas angústias. Aliás, tá todo mundo viajando sem sair de casa, né? Mas isso nem é novidade. Esse livro aqui... E na aqui... linguagem da pauta, que eu achava que estava muito solto, a gente prendeu. There was one time that was, my God, we are not going to have 1 minute of peace on this movie, you know? Hey, if you didn't have 1 minute of peace, imagine how I felt out there. E criou uma espécie de uma conexão entre as histórias. Oi, Mari, tudo bem? Qual era mesmo aquela... Que nós fôssemos um pouco a curadoria de quem está assistindo. E eu gostei muito do jeito que ele se adaptou, sabe? Porque a gente foi buscar o que podia inspirar as pessoas. O Metrópolis foi assim um oásis, algo que fez toda a diferença, aquela conversa, como se aquilo atestasse a nossa resistência e existência. Ufa, ainda bem. Novos tempos agora. Eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais a gente se renova. A indústria cultural brasileira, ela é de uma força enorme, o cinema, o florescimento, tudo isso, eu acho que o Metrópolis testemunha total disso. Os assuntos, a mudança na Lei Rouanet, proposta que vem desde a época do ministro Juca. A literatura ganhou muito espaço, a literatura ganhou uma pluralidade, né? A gente foi conquistando coisas, a gente foi conquistando várias coisas, a classe teatral, a cultura. Eu acho que a gente teve uma modificação dos anos 90 para cá muito significativa na construção e batalha dos coletivos artísticos de transformação das políticas voltadas para a arte e para a cultura.
tudo mudou bastante, né? Os governos. E essa transformação política também transformou o próprio programa, porque as linguagens artísticas foram se transformando e que trouxe outras maneiras de fazer o jornalismo cultural. Ligar a televisão e ver coisas, pessoas, narrativas que a gente não encontra em outros programas. E agora o Metrópolis entra nos 35 anos pensando num novo desafio. Como é que faz para aproveitar essa experiência que a gente teve? Tá passando por um outro momento de reformulação para ele também crescer de tamanho de novo, manter o que a gente conquistou na pandemia, quer dizer, foram aprendizados da pandemia, e recuperar um pouco do tempo do programa e dessa vitalidade da rua, da gente estar na rua de novo com todo mundo. E aí acontecia a festa do Metrópolis. Especial de 35 anos do Metrópolis, e tem muita coisa para... Então são 35 anos? Você que eu tô inteiro, e se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro. Parabéns, que vem mais 35. Eu trouxe bexigas verdes. Bexigas verdes? Bexiga verde. Sai meio azulado na televisão, eu tô vendo, mas é verde, 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 verde. 35 anos de alta categoria. 35 anos é uma coisa realmente para ser comemorada. Metrópolis, parabéns. A gente é fã do programa, sempre foi. Now don't you know he treats me right? I'm gonna cry. 50 vezes mais longevidade pra gente junto dentro do jornalismo, da cultura e da arte. Parabéns, Metrópolis. Que o Metrópole é um patrimônio do nosso país. Significa muito para o Brasil, significa muito para a literatura, para o cinema, para o teatro, né? Mas às vezes é bonito, os caras tocam bem pra caramba. Parabéns. É um programa que vive da arte e da cultura. Há 35 anos. A intuição é que tem que falar. 35 anos de cultura, de arte. Parabéns pro programa Metrópolis. Pastel. Cadê o pastel? Continue para as gerações e gerações aí. O Metrópolis fez dentro desse estúdio que eu entendesse que a arte é fora do estúdio. Caminhada ilumina a minha. Que a arte não é do artista. É minha, é sua. A cultura é nossa história, a história do Brasil, a história é nossa, né? Você não é corrupto, mas o raio que destrói a casa também não é corrupto. Trabalhar com cultura hoje no Brasil é guerrilha. Eu não penso nem em vender disco, nem em agradar. Tento não ver para continuar olhando para o alto, senão que a política... olhar para baixo. O programa tem 35 anos. Mas eu vejo esse programa sempre apontando para o futuro. A gente continue transmitindo cultura, arte e entretenimento por muitos anos ainda. Poder criar, junto com os artistas, futuros possíveis, para a gente poder olhar para o futuro, sabe? A partir de uma ferida do passado, a partir de um jeito que você tá no mundo, mas é olhar para frente. Descobrir gente nova, legal, que faça arte com qualidade. E que possa transformar a vida de uma outra pessoa que está assistindo. Quantos artistas o Metrópolis lançou, quantos artistas divulgou, quantos artistas se fizeram notórios através do Metrópolis. Quanta gente você vai criando aquela força no coração que de repente cresce e acaba explodindo numa coisa que o Brasil se orgulha. Pelo amor de Deus, lutem para isso continuar assim. Eu tenho muita sorte de ter tido esse abraço do Metrópolis. Viva para sempre o programa Metrópolis, o nosso Metrópolis. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. É isso.